Eu sou Luciana Cabrini Simões Calva e vou conduzir esta última sessão do webinar. Antes de começar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher alta, branca, de cabelo longo, castanho, com luzes em tom de loiro e estou vestindo uma blusa preta com detalhes em branco. Eu estou sentada em frente a uma parede branca. Agora nós vamos conversar com os autores do Policy Paper, Políticas Educacionais e a Formação Docente para a Língua Inglesa. O Observatório para o Ensino da Língua Inglesa está lançando um Policy Paper. Vocês encontram um link no chat do evento. Esse documento tem como base dados do Censo Escolar de 2020 e do Censo da Educação Superior de 2019. E o seu objetivo é apontar caminhos para a formação docente inicial e continuada de língua inglesa. O Policy Paper é destinado a formuladores, formuladoras de políticas públicas, formadores e formadoras de professores e professoras, professores e professoras em formação docente inicial e continuada, e demais profissionais envolvidos com a língua inglesa. A publicação traz 6 recomendações, com ações e monitoramento indicados para cada uma delas. As recomendações apontadas são em relação à adequação da titulação docente à disciplina lecionada, a articulação entre pesquisa e ensino, o fomento à formação docente em nível de pós-graduação, a promoção de iniciativas para a inclusão social, o incentivo ao estabelecimento de parcerias e a realização de avaliações empíricas de forma continuada. Neste momento, faremos uma conversa com os autores do documento. No final, eles responderão algumas perguntas realizadas pelo público no chat. Para iniciar o nosso diálogo sobre o documento, farei então a primeira pergunta para a professora Thelma Jimenez. Thelma? Você está aí? Thelma. Estou aqui. Okay. Boa noite, Luciana. Boa noite. Thelma, por que produzir um documento com foco na formação docente a partir dos dados censitários? Bom, Luciana, antes de responder a pergunta, eu quero cumprimentar quem está nos acompanhando nesse webinário e também expressar minha gratidão por poder participar desse momento de lançamento do Policy Paper e agradecer especialmente ao meu colega Wander por ter me aceito como companheira nessa jornada de exploração de algumas recomendações para a formação docente a partir dos dados censitários, como a Cíntia já explicou no início desta sessão. É claro que a formação docente, como vocês viram nas falas das representantes das secretarias estaduais de educação, é um tema bastante relevante e fundamental para a gente pensar a melhoria do ensino de inglês no Brasil. Então, de certa forma, parece até meio óbvio que formação docente tenha um papel preponderante na recomendação para políticas voltadas para essa melhoria. Então, um policy paper tem como propósito apresentar, a partir de dados, de análises, a partir de elementos como dados estatísticos, como os que a gente utilizou para embasar esse documento, para que se possa sugerir caminhos para que diferentes atores, né, possam agir na direção recomendada. Então, nós temos uma tradição de pesquisa na linguística aplicada no Brasil, muito forte, na área de formação de professores de línguas, especialmente da língua inglesa. Isso está consolidado, inclusive, nos grupos de trabalho, especialmente um da Ampol, que é o Formação de Educadores na Linguística Aplicada, que tem produzido muita pesquisa, fundamentalmente de base qualitativa. O que a gente talvez tenha um histórico mais magrinho, vamos dizer assim, na pesquisa de base mais quantitativa. Então, essa análise que fizemos em relação aos dados do Censo da Educação Básica de 2020, Censo da Educação Superior
de 2019, esses censos nos forneceram elementos para sugerir alguns caminhos. É claro que esse levantamento foi feito antes da pandemia. Os próximos resultados dos censos, né, posteriores provavelmente vão trazer um quadro e também permitirá fazer recomendações para políticas. Então, essas 6 recomendações que você apresentou, Luciana, representam, então, esse olhar, né, para esses dados e o que eles sugerem em termos do que devemos fazer. Essa é uma ação importante porque permite diagnosticar, né, estabelecer metas, definir ações e monitorar o desenvolvimento da política. Por isso, nós consideramos que esse documento pode ter um valor muito grande para quem tem interesse em fazer essa melhoria. Obrigada, Thelma. Obrigada pela sua explicação em relação ao foco do documento na formação de professores com base nesses dados mais quantitativos. Então, com base, né, na sua resposta, eu vou endereçar a segunda pergunta para o professor Wander Viana. Wander, a partir desses dados censitários, vocês propõem 6 recomendações com respectivas ações para a formação inicial e continuada de professores. Por que vocês utilizaram essa base? Boa noite, Luciana. Boa noite, Thelma. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Antes de responder a sua pergunta, eu só vou começar com a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelo curto, preto, de barba, usando um par de óculos preto com detalhes amarelo. Estou vestindo um suéter azul de gola alta, com um zíper na frente que está aberto até a altura do meu pescoço. Há coisas atrás de mim, mas vocês não conseguem ver porque o fundo está desfocado. Assim como a Thelma, agradecer também a oportunidade de ter trabalhado com a Thelma novamente em conjunto, o prazer de trabalhar com ela em conjunto já há quase um ano, nesses 2 projetos, e ao British Council pelo convite para a realização desse trabalho. Eu acho que a sua pergunta ela pode ser interpretada de 2 formas, Luciana. Uma seria por que o uso de uma base de dados, e a segunda, o porquê o uso dessas específicas bases de dados. Então, como a Thelma estava dizendo, esse policy paper, ele é parte de um projeto maior que começou com a análise dos resultados do Censo Escolar de 2020 e do Censo de Educação Superior de 2019. Análise essa que foi divulgada no ano passado, foi lançada no ano passado, e que estão disponibilizados dentro do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Para nós, tanto para a Thelma quanto para mim, era fundamental que qualquer recomendação, qualquer sugestão, qualquer ação fosse baseada, que adviesse de uma cuidadosa análise de dados. Isso faz parte de uma tradição de pesquisa empírica nossa para olhar para o que está acontecendo ao nosso redor antes de sugerir ações. E aí as pessoas podem pensar, mas isso faz parte de uma tradição de pesquisa. Não necessariamente, porque isso faz parte do que a gente faz na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Você não compra um carro para uma pessoa sem saber se essa pessoa sabe dirigir ou se ela pode dirigir. Você não compra um sofá de 5 lugares para a sua sala sem medir se esse sofá vai caber na sua sala, ou não deveria comprar um sofá de 5 lugares sem saber se vai caber na sua sala. Então, as recomendações que a gente propõe nesse documento, elas se baseiam em uma base empírica, uma base quantitativa, como a Thelma ressaltou antes. Para propor essas recomendações, a gente precisa saber, né, quem são os professores e as professoras de língua inglesa que atuam na educação brasileira, né, que atuam na educação básica brasileira. Qual é a formação que esses professores e essas professoras têm? Onde que eles se formaram, e assim por diante. Eu poderia elencar várias perguntas que são importantes da gente ter as respostas antes da gente começar a pensar em recomendações. E aí eu chego à segunda parte, eu acho, da sua pergunta, né, de por que usar esses dados, por que usar os dados censitários.
Acho que a Cíntia falou na fala dela, esse trabalho do censo, de coletar os dados do censo, é um trabalho fenomenal, que é feito pelo INEP, ano após ano, e que nos dá uma base incrível de dados para conhecer um pouco mais da realidade brasileira, ou melhor dizendo, das realidades brasileiras, porque o censo nos permite ver o Brasil como um todo, mas também nos permite aprofundar dentro de cada região, estado, cidade, e assim sucessivamente. Então, eu acho que a gente deve e pode usar, pode e deve, né, melhor dizendo, usar esses dados que são disponibilizados gratuitamente. Eles nos dão esse raio-x da docência na educação básica brasileira e da discência do ensino superior. E tem uma abrangência, uma taxa de participação muito maior do que qualquer pesquisa científica teria, em sentido de participação das pessoas que colaboram com a pesquisa, visto que o preenchimento dos 2 censos é obrigatório no Brasil, né? Interessante, Wander, trazer todo esse contexto, todas essas questões, né, por trás dos dados, vamos dizer assim, né, que vocês utilizaram aí para organizar essas recomendações. Aí, ainda falando sobre as recomendações, eu tenho mais uma pergunta para você, né? Tem alguma recomendação que você considera de maior importância? Alguma outra recomendação que vocês vieram a discutir a princípio, mas que ficou de fora do documento? Um pouco difícil de responder essa sua pergunta, Luciana. É como se você perguntar para um responsável qual filho ou filha que ele gosta mais, né? Então, é um pouco difícil de identificar qual a recomendação é de maior importância. Eu acho que, assim, obviamente, a gente começa com a recomendação número 1, que é a adequação da titulação docente, que é fundamental, eu acho, para que a gente possa começar a discutir qualidade da formação docente no Brasil, né? Por anos, falou-se muito da falta de qualidade, ou fala-se muito da falta de qualidade da formação inicial dos professores, mas o que a gente viu na nossa análise dos dados é que, na verdade, estamos a um passo atrás disso. A gente não pode discutir, ou não temos como discutir a qualidade dessa formação docente, porque o que os dados estão mostrando é que grande parte desses professores, eles não têm a formação que é necessária, não tem a titulação, melhor dizendo, que é necessária, não tem a titulação que é exigida por lei, ou seja, já existe todo um amparo legal que especifica, estabelece qual é a titulação mínima que o professor de língua inglesa deve ter, ou seja, licenciatura em letras com componente em inglês, seja licenciatura somente em inglês ou licenciatura em português e inglês, mas o que a gente vê nos dados é que grande parte desses professores, em todas as redes, não tem essa qualificação mínima. Eu poderia também falar da inclusão social, que é uma questão extremamente importante para desfazer todo o histórico de anos e anos de uma maioria branca no ensino e na aprendizagem de língua inglesa no Brasil. O que a gente vê nos dados, por exemplo, é que estamos caminhando na inclusão social em relação à cor e raça, especialmente nas instituições de ensino superior públicas, mas há um caminho ainda grande a ser percorrido. Eu poderia falar por horas, mas não sei como estamos de tempo, Luciana. Eu acho que eu vou fazer agora a pergunta para a Thelma, né? Porque dá vontade de falar e explicar todas as recomendações, né, Wander? Só que, assim, a partir dessas recomendações, né, Thelma, vocês propõem ações. Então, eu queria conversar um pouquinho com a Thelma sobre essas ações propostas. Queria saber, Thelma, quais dessas ações seriam mais factíveis para serem realizadas a curto prazo? E quais delas podem dialogar com ações ou iniciativas que já estão em andamento ou que já foram realizadas nas instituições de ensino superior? Certo, Luciana. Antes de responder, eu também vou agora quebrar um pouquinho o gênero e vou fazer minha audiodescrição que eu não fiz no início. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos curtos, estou usando um óculos de armação escura, no momento com uma camiseta preta, com um colar branco e preto, à frente de uma parede também desfocada, com alguns quadros nela.
Bom, Luciana, nós fizemos algumas recomendações de ações, né, que podem ser realizadas em função desse conjunto de 6 elementos, né, 6 direções possíveis, e eu acredito que, assim como o Wander estava comentando sobre a adequação da titulação, que isso foi uma questão que saltou muito aos olhos, né, identificar que uma boa parcela, né, dos profissionais, das turmas de língua inglesa, estão sendo ministradas por profissionais que não têm uma formação adequada de acordo com os critérios, né, estabelecidos pelo próprio INEP, a gente vê que essa é uma ação fundamental, né, e passível de ser ajustada na medida em que conseguirmos aumentar a oferta de cursos de complementação pedagógica ou cursos de segunda licenciatura na área de língua inglesa, através de programas que já existem, por exemplo, como o PAR4, né? Além disso, é possível incentivar a esses profissionais, os gestores podem facilitar para que esses profissionais possam aprimorar os seus conhecimentos em nível de pós-graduação, né, e possam se especializar e fazer uma atualização dos seus conhecimentos nesse tipo de formação. Então, isso já vem acontecendo em alguns estados, mas ainda de uma maneira muito tímida. Então, é importante que se fortaleçam os mecanismos de formação continuada, né, para esses profissionais que já estão na rede e se incentive, né? Claro que a gente sabe que vai para muito além de ser um curso atraente, né? A escolha pela licenciatura em letras com componente em língua inglesa, vai para a questão de outras políticas de próprio fortalecimento da profissão docente no Brasil, né? Que é um desafio que precisamos enfrentar como sociedade, mas que são passíveis de serem realizadas a curto prazo. É claro que há outras questões que dependem, por exemplo, de mudanças em legislação, ou que dependam, né, sejam mais polêmicas, vamos dizer assim, que naturalmente vão demandar uma discussão maior, mas são possibilidades, né, que precisam ser encontradas e perseguidas, né, para que a gente possa realmente avançar nesse campo. Eu acho que foi fundamental essa recomendação para desvincular, como disse o Wander, né, a questão da qualidade da formação, da questão da titulação. Nós estamos falando de adequação de titulação, não estamos dizendo que a formação é adequada ou inadequada, nós estamos dizendo que a titulação é inadequada, né, e que isso é um fator que pesa, por exemplo, na abertura de concursos públicos, vamos contratar profissionais que tenham essa formação. No remanejamento desses profissionais, vamos distribuir as aulas para esses profissionais que têm essa formação específica, né, para não haver desvio aí da formação, da titulação, com aquilo que o profissional realiza na escola. Mas isso tudo a gente entende que também precisa ser acompanhado de outras ações para além da questão da formação, para que a gente possa realmente avançar na melhoria do ensino de inglês no Brasil, né? Passa por muitas questões que foram, inclusive, apontadas em algumas perguntas na sessão anterior: material didático, plano de carreira, salarial, inclusive, enfim, tem uma série de fatores que vão impactar a demanda por cursos de licenciatura e por programas de formação continuada, para que a gente possa realmente seguir essas recomendações que nós estamos sugerindo. Obrigada, Thelma, muito interessante você trazer, né, tocar nesse aspecto, na questão da formação, principalmente na valorização da titulação, da formação, e um outro aspecto que é importantíssimo, né, que é em relação à atratividade de estudantes para seguirem a carreira docente, né, de estudantes do ensino médio para escolherem e seguirem essa carreira, né. Eu acho que agora a gente tem poucos minutos, né, para fazermos uma pergunta do público, tá? Então, obrigada, Thelma e Wander. Agora eu vou
ler uma pergunta do Leonardo Marinho Dias Lima, do Pernambuco. Ele pergunta: quais orientações podem ser dadas para os futuros profissionais da educação que estão saindo das faculdades agora, ou aqueles que desejam ingressar em uma licenciatura, né? Então, falando um pouquinho, né, de seguir a carreira docente, de atratividade para essa carreira. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho em relação à pergunta do Leonardo. Se eu puder, o Wander pode complementar, mas, bom, pelo menos o que eu sempre digo para os meus alunos, mercado de trabalho não falta, né? Agora, com a obrigatoriedade da língua inglesa, certamente você escolhendo uma licenciatura em letras com componente em língua inglesa, você com certeza terá a oportunidade de ser empregado, né? Que é uma grande coisa hoje, poder ter essa possibilidade de ter um emprego. Podemos discutir depois outras questões que podem estar associadas a esse emprego, mas realmente um mercado de trabalho importante hoje, né, que tem muitas possibilidades para quem quiser ingressar na carreira. Para quem está saindo, eu acho que, naturalmente, é uma profissão que dá muitas recompensas, né? Eu sempre também falo isso para os meus alunos, né? Acho que talvez não exista uma profissão mais importante do que a nossa, e então há um incentivo realmente para que, combinado com essas políticas que vão fortalecer o alinhamento da formação, da titulação com concursos públicos, né? Que se possa realmente caminhar e fazer uma carreira de sucesso nessa área, tanto no setor público quanto no setor privado. Eu acho que só acrescentaria, talvez, o interesse pela formação continuada, que a gente vê que os profissionais têm esse interesse, há um apetite, até mesmo a pergunta mesmo que a Raquel falou anteriormente, né, que apareceu no chat, ou no Zoom, ou no YouTube, de que as pessoas estavam perguntando sobre outros webinars, onde mais eles podem aprender mais sobre o assunto, podem ouvir mais experiências. Acho que há um apetite muito grande, há um interesse muito grande desses professores por formação continuada, e acho que isso já é um grande passo por si só, né? E a gente tem que valorizar essa atitude positiva. Aqui eu traria, talvez, duas reflexões que a gente coloca dentro do policy paper. Um é o incentivo à formação não só inicial, mas à formação continuada em nível de pós-graduação, que não é uma sugestão nova, não é uma recomendação nova, já existe dentro do PNE, nós já deveríamos estar chegando a 50% dos professores de educação básica com formação em nível de pós-graduação, mas o que os dados nos mostram é que nós estamos distantes disso. E outra colocação que a gente também faz no policy paper é da articulação entre pesquisa e ensino. Para esse professor iniciante ou que está terminando o curso de letras, de aprender a forma como ele ou ela pode continuar a estudar, mesmo após o término da graduação formal, ou seja, possa ter as ferramentas para que possa continuar se desenvolvendo ao longo da sua vida, Luciana. Muito obrigada, Thelma e Wander, pelas respostas, pela conversa. Foi um prazer dialogar com vocês aqui nessa sessão do webinar.